Em 1821, as guerras de independência da América Latina já duravam mais de uma década, e as primeiras nações começavam a se separar de seus antigos impérios. O México tornou-se independente em setembro de 1821 e, inicialmente, tentou ser um império. Ao sul do México estava a América Central, que também havia conquistado sua independência do Império Espanhol. Todo o México e a América Central haviam sido uma única entidade política, o vice-reino da Nova Espanha. No entanto, a América Central era uma área administrativa própria, governada separadamente do México. Com ambas as regiões independentes, o Império Mexicano buscou expandir seu território e anexou a América Central. No entanto, o Império Mexicano teve vida curta. Em menos de 2 anos, o primeiro imperador Agustín de Itabide renunciou e foi exilado na Europa. Em 1823, o Império colapsou e a América Central se separou do México. Depois, formou seu próprio estado, a República Federal da América Central. A República Federal era descentralizada e dava grande autonomia às províncias. O governo central, na cidade da Guatemala, tinha pouco poder real. Em dezembro de 1824, as últimas forças leais à Espanha foram finalmente derrotadas na Batalha de Ayacucho. Não estava decidido o que aconteceria com a região montanhosa entre o Peru e a Argentina, se ela se juntaria a uma dessas duas nações ou se seguiria seu próprio caminho. Decidiu-se que ela seria uma nação independente chamada Bolívia, em homenagem a Simón Bolívar. No sul, havia dúvidas sobre o destino da área. Chamada Banda Oriental, a região que hoje é o Uruguai foi anexada pelo Brasil em 1824, o que irritou a Argentina. Em 1825, a Argentina declarou a Banda Oriental como sua, iniciando guerra com o Brasil. A Marinha do Brasil bloqueou Buenos Aires e conseguiu vencer a guerra naval que se seguiu em terra. A guerra entrou em impasse, com as forças argentinas incapazes de tomar as principais cidades. No Brasil, a guerra ficou cada vez mais impopular. Na verdade, foi o Reino Unido que acabaria pressionando pelo fim da guerra, já que ela estava prejudicando seu comércio com Buenos Aires. No Tratado de Montevidéu, em 1828, Argentina e Brasil reconheceram a independência do Uruguai. No topo da América do Sul, Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá já formaram juntos a Grande Colômbia. A independência desses países foi conquistada em 1822, principalmente pelo revolucionário Simón Bolívar. Era o sonho de Bolívar que eles fossem unidos em uma única nação poderosa. Em poucos anos, desentendimentos políticos passaram a dividir a Gran Colômbia. Bolívar era o presidente e estava tentando transformar a Gran Colômbia em um estado centralizado, com o poder concentrado no governo central. Contra ele estavam o vice-presidente Francisco de Santander e o ex-general José Antônio Páez. Eles queriam uma Gran Colômbia como federação descentralizada, similar aos Estados Unidos da América. Em 1826, Páez liderou uma revolta que Bolívar mal conseguiu conter, temendo perder o controle da situação. Bolívar concedeu a si mesmo poderes ditatoriais e aboliu a vice-presidência, expulsando Santander do governo. Isso resultou em uma tentativa de assassinato contra Bolívar quase bem-sucedida, apesar de suas medidas. A Grande Colômbia seguiu se desintegrando. Em maio de 1830, a Venezuela declarou independência e Páez tornou-se seu primeiro presidente. Após 4 meses, o Equador repetiu a ação. Então, em dezembro, o próprio Bolívar morreu, e junto com ele seu sonho da Grande Colômbia, pois a Grande Colômbia havia se fragmentado. No norte, o México tentava manter seu território, principalmente o Texas. Quando o México conquistou a independência, o Texas tinha menos de 4.000 habitantes e era pouco povoado. Para desenvolver o território, o México convidou os cidadãos dos Estados Unidos para se estabelecerem lá. No entanto, isso significava que muitas das pessoas que viviam no Texas tinham pouca lealdade ao México. As tensões entre os colonos e o México surgiram rapidamente. Em 1830, o governo mexicano proibiu novas imigrações dos Estados Unidos e aboliu a escravidão, o que não foi bem recebido pelos texanos, muitos dos quais eram proprietários de escravos. As tensões aumentaram nos anos seguintes e, em 1835, as hostilidades começaram.
O governo mexicano exigiu que os texanos devolvessem um canhão emprestado a eles. Os texanos responderam hasteando uma bandeira com a imagem de um canhão e as palavras "venha e pegue". A Revolução Texana começou e nos 6 meses seguintes, o governo mexicano não conseguiu conter a revolta. E em 1836, a República do Texas foi declarada. O México havia perdido ainda mais de seu território. Na época, a América Central ainda era oficialmente a República Federal da América Central. Na prática, as províncias eram quase totalmente autônomas. O governo central da Guatemala tinha pouco poder real. O Estado também enfraqueceu devido à divisão sobre o papel da Igreja na sociedade. Em 1838, as províncias declararam independência da República Federal, formando os atuais estados de Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras e Guatemala. Ao norte, o México seguia instável e fraco. O país não recuperou o Texas, apesar de não reconhecer sua independência. Muitos que viviam no Texas eram dos Estados Unidos e queriam que o Texas se unisse à União. Nos próprios Estados Unidos, muitos há muito tempo eram a favor de incorporar o Texas. Eventualmente, o Congresso dos Estados Unidos votou para anexar o Texas, o que imediatamente desencadeou uma guerra com o México. Os Estados Unidos rapidamente tomaram a Califórnia e avançaram para o sul, entrando no coração do México. A Marinha dos Estados Unidos era muito mais poderosa que a do México, garantindo supremacia marítima após o desembarque anfíbio. Os Estados Unidos tomaram a cidade do México em setembro de 1847 e a ocuparam por um ano. No Tratado de Guadalupe do Hidalgo que se seguiu, o México foi forçado a abrir mão de cerca de metade de seu território. O México perderia mais território 5 anos depois, quando empresários americanos quiseram construir uma ferrovia do sul até o Pacífico. Cerca de 1/3 do que hoje é o Arizona foi comprado do México pela quantia de 10 milhões. Essa compra foi a última grande modificação nas fronteiras do México. Apesar da independência do Uruguai ter sido garantida pela Guerra da Cisplatina nos anos 1820, seguia sendo motivo de disputa entre as potências vizinhas. Durante 10 anos, o país sofreu com uma guerra civil entre os partidos blancos e colorados. Esse conflito envolveu outras nações da região. Paraguai apoiava os blancos, Argentina e Brasil, os colorados. Em 1864, com o Partido Branco no poder, o Partido Colorado se rebelou. O Brasil apoiou a rebelião, alegando perseguição a seus cidadãos. Declararam guerra ao Uruguai, destruíram sua marinha e invadiram por terra. O Paraguai era aliado do governo branco do Uruguai e declarou guerra ao Brasil. Porém, como o Paraguai não fazia fronteira com o Uruguai, enviar tropas seria muito difícil. A única opção era marchar as tropas pelo território argentino. O Paraguai pediu permissão para a movimentação das tropas, mas o governo argentino se recusou a concedê-la. Mesmo assim, o Paraguai atravessou a Argentina com seu exército, fazendo um novo inimigo. Montevidéu foi tomada pelo exército brasileiro e o governo de Blanca deposto e exilado. O Uruguai, sob o Partido Colorado, uniu-se à Argentina e ao Brasil, formando a Tríplice Aliança em desvantagem numérica. O Paraguai tinha poucas chances contra as 3 nações invasoras. Na paz que se seguiu, perdeu mais de 1/3 do seu território. 1879 marcou o início de uma das mais importantes guerras latino-americanas, a Guerra do Pacífico. Ela começou por causa do recurso estrategicamente importante, o nitrato de sódio, que era usado como fertilizante e para fabricar explosivos. O nitrato de sódio estava localizado na Bolívia, mas o governo boliviano havia permitido que o Chile o explorasse desde que pagasse um imposto. Em 1879, a Bolívia elevou a taxa e tropas chilenas ocuparam a região de Antofagasta, rica em nitrato. Isso resultou em guerra não só entre Chile e Bolívia, mas também com o Peru. Obrigado por tratado a apoiar a Bolívia, o Chile logo assumiu a iniciativa e destruiu quase toda a frota peruana. Após dominar os mares, o Chile realizou desembarques anfíbios e ocupou Lima. Na negociação, o Chile obteve território ao norte, vindo da Bolívia e do Peru. A Bolívia perdeu o acesso ao mar e virou um país sem litoral, um desastre para o país. Enquanto essa guerra estava acontecendo,
A Argentina conseguiu se aproveitar da distração do Chile e invadiu a Patagônia, o extremo sul da América do Sul. A Patagônia nunca havia sido totalmente conquistada pelo Império Espanhol e era lar de 60 mil indígenas. Um exército comandado por Júlio Argentino Roca invadiu a Patagônia e dominou o povo local. O Chile, ocupado lutando contra o Peru e a Bolívia, não estava em posição de contestar a ocupação e reconheceu a fronteira moderna em 1881. No início do século XX, mais uma região se separaria da Colômbia, o Panamá. O Panamá aderiu à Gran Colômbia em 1821 e, mesmo após a independência da Venezuela e do Equador, permaneceu nela. A região continuou rebelde ao longo do século XIX com revoltas frequentes. Em 1840, foi independente por um ano antes de voltar à Colômbia. Em 1885, rebeldes panamenhos incendiaram a cidade de Colón e a rebelião só foi contida com a ajuda das Forças Armadas dos Estados Unidos. A Colômbia foi muito instável nos anos 1800 com 7 guerras civis. Em 1899, uma 8ª guerra civil iria eclodir. Os separatistas panamenhos aproveitaram a situação para defender a independência. No fim, os Estados Unidos os ajudariam a alcançá-la. Os Estados Unidos queriam desesperadamente construir um canal no Panamá, já que isso lhes permitiria comercializar entre o leste e o oeste do país por via marítima. Com pouca cooperação do governo colombiano, os rebeldes do Panamá permitiram que os Estados Unidos da América construíssem o canal em troca de apoio à independência. Em 1903, o Panamá declarou independência e os Estados Unidos da América enviaram sua marinha para impedir que fosse retomado pela Colômbia. A Colômbia reconheceu a independência do Panamá 6 anos depois, enquanto essa guerra acontecia. Bolívia e Brasil disputaram a fronteira da região do Acre. O Acre era tecnicamente parte da Bolívia, mas havia sido ignorado devido à sua aparente falta de valor comercial. Quando o preço da borracha subiu no final do século XIX, milhares de colonos brasileiros foram explorar as seringueiras. Quando o governo boliviano tentou taxar os colonos, eles se rebelaram e buscaram independência. A disputa escalou para uma guerra entre o Brasil e a Bolívia, e após 4 anos de combates, o Brasil conseguiu anexar o território. Após vencer, o Brasil avançou ao Peru e reivindicou o território. O Peru, ainda enfraquecido após perder a Guerra do Pacífico, foi obrigado a aceitar as exigências do Brasil. A atual fronteira foi definida no Tratado de Velada-Rio Branco em 1909. Na década de 1920, quase todas as fronteiras da América Latina já estavam definidas, com poucas exceções. Embora a Bolívia e o Paraguai tivessem reivindicações conflitantes sobre a região do Chaco, o valor da área aumentou significativamente após a descoberta de petróleo. A Bolívia também queria a região, pois isso lhe daria acesso ao rio Paraguai. Desde a Guerra do Pacífico, a Bolívia estava sem saída para o mar. Então, o acesso ao rio Paraguai ajudaria de certa forma o seu comércio. Após anos de tensões e escaramuças, a guerra começou em 1932. Ambos os países fizeram enormes sacrifícios pelo esforço de guerra, com seus soldados lutando em um clima extremamente rigoroso e árido. Após 3 anos de combates, o Paraguai conseguiu tomar 3/4 das terras disputadas. No tratado seguinte, a maior parte do Chaco foi dada ao Paraguai. A Guerra do Chaco foi a última grande guerra de fronteiras na América Latina. Equador e Peru tiveram conflitos fronteiriços até os anos 1990. A fronteira foi definida por ambos os países em 1999. Isso inclui as principais nações da América Latina, mas ainda faltam alguns pequenos estados no norte da América do Sul. A Guiana Francesa foi colonizada pela França nos anos 1500 e continua sendo um território ultramarino. É a maior parte da União Europeia que não está na Europa. O Suriname foi colônia holandesa e tornou-se independente em 1975. É o menor estado soberano da América do Sul. A Guiana foi uma colônia britânica que se tornou independente em 1966. Ainda há disputas de fronteira com Venezuela e Suriname. A Venezuela reivindica uma grande parte do oeste do país. Belize também foi uma colônia britânica que conquistou sua independência em 1981. A Guatemala não reconhece Belize e reivindica o território como seu. A disputa está atualmente sendo julgada na Corte Internacional de Justiça.
Cuba tornou-se independente em 1898 e, apesar das ocupações dos Estados Unidos da América, suas fronteiras permanecem estáveis. Por fim, a ilha de Hispaniola é dividida entre o Haiti e a República Dominicana. Essa divisão ocorre porque o Haiti foi colonizado pela França. A República Dominicana foi colonizada pela Espanha, enquanto o Haiti conquistou a independência primeiro. Em 1804, a República Dominicana se separou da Espanha em 1822 e uniu-se ao Haiti, formando um só país. Durante um período, toda a ilha de Hispaniola formou uma única nação. Com o tempo, os dominicanos se ressentiram da união e declararam independência em 1844. O Haiti tentou repetidamente reconquistar os dominicanos, mas falhou. A atual fronteira entre os dois países foi finalmente acordada em 1929. Hoje, a América Latina é composta por 21 países e abriga 630 milhões de pessoas. Felizmente, após séculos de disputas, as fronteiras que compõem a América Latina agora estão em grande parte definidas.